Gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre distúrbios da fala no TEA. E muita gente tem dúvida, né, sobre esse assunto, sobre o autista que verbaliza, que não verbaliza, e a gente vai conversar sobre esse tema hoje. Antes da gente iniciar, dá aí teu joinha para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas. Curte, compartilha, comenta. Se tiver dúvida, deixa as dúvidas aí que a gente vai estar respondendo, tá? Então, os distúrbios da fala acontecem e são sintomas que fazem muitas vezes os pais perceberem o autismo nas crianças. Muito se fala de autista verbal, autista não verbal. O que é isso? Alguns autistas, eles vão conseguir se comunicar de maneira muito efetiva, vão conseguir falar através de estímulos normais mesmo, no tempo certo eles vão conseguir se comunicar, outros não. O que aconteceu comigo foi o seguinte, claro que eu tô aqui sempre compartilhando as minhas experiências, né? E o que aconteceu comigo, né, com o meu filho, foi que a gente percebeu que ele falava, sim, falava, mas essa fala dele não tinha uma função comunicativa. Ele começou falando mamãe, papai, tudo normalzinho. E depois a gente via que ele repetia muitas palavras. A gente falava e ele repetia, falava e ele repetia. E era tudo bonitinho, né? É normal que a criança aprenda com a repetição, mas com o passar do tempo, isso foi se estendendo, era somente a repetição. Até para ele pedir alguma coisa, a gente tinha que estar ali estimulando. Você quer o quê? E aí, quer água? Aí depois veio a água. Mas a gente reparou que quando ele via desenho animado, ele ficava de imediato repetindo aquela fala do desenho animado. Ele já falava todas as letrinhas do alfabeto, ele reconhecia alguns números, mas aquilo não tinha uma função efetivamente de comunicação. Quando a gente queria se comunicar, às vezes a gente precisava interpretar por um contexto além da fala. Muitas vezes isso acontece com as crianças quando elas vão dando sinais. Essa repetição é chamada de ecolalia. Às vezes essa ecolalia ela pode ser de imediata, né, como acontecia com meu filho, a gente falava e ele repetia, falava e ele repetia. E pode ser também tardia. Como é que é essa tardia? O que vai acontecer é que a criança vai ouvir lá uma frase durante o dia ou de um desenho animado que ela gosta e aí passa o dia todinho, a criança não tá nem aí para aquela frase. Mas quando chega à noite, bem depois de nenhum contexto completamente fora, né, de uma comunicação estabelecida, a criança vai ficar repetindo aquela frase ou repetindo aquela música de um desenho animado, a parte de uma música, a fala de um personagem de um desenho, ou a fala da mãe. A mãe falou, sei lá, falou de manhã que ia fazer uma canja. E aí a criança fica, sem efetivamente estar naquela função da hora da jantinha, falando, mamãe fez canja, ou mamãe vai fazer canja, e aí repetindo isso. Enfim, essa ecolalia, ela precisa de um tratamento específico para que a criança exerça aí nessa fala uma comunicação. Às vezes, o que vai acontecer é que o autista não verbal, ele vai ficar se expressando aí através dessa ecolalia, sem uma função comunicativa de fato, e aí isso não vai progredir. Ah, mas o meu filho verbaliza. Ele verbaliza. Às vezes ele oraliza, ele consegue produzir, né, sons, repetir frases, mas ele não consegue se comunicar de maneira verbal. Existe uma diferença entre você produzir aí um som, fazer a repetição, né, de uma palavra, de uma frase, e de você se comunicar de maneira efetiva. O que vai acontecer muitas vezes é que a família, junto com a escola e também os terapeutas, vão conseguir um caminho para conduzir isso aí. Às vezes isso vai ter uma evolução e a criança vai conseguir realmente produzir essa comunicação mais efetiva através da verbalização. Por que eu estou dizendo isso? Porque a comunicação, ela não necessariamente tem que se dar através da verbalização. O que vai acontecer é que hoje a gente tem muitos recursos
que uma criança com TEA pode utilizar, né, a família e a criança para se comunicar, que não necessariamente é de forma verbal. Aplicativos, existe a parte da Apex, né, que são figuras que vão direcionar a criança para poder expressar o que ela quer. Então, existem outras formas de comunicação que não necessariamente seja essa comunicação aqui que a gente está produzindo, né, de forma verbal. Mas, voltando lá para a questão da fala, né, o autismo, a criança com autismo, ela pode dar sinais aí e se comunicar, produzir uma comunicação verbal com estímulos, né? Ela começou ali a produzir um sonzinho, tá começando a repetir, tá começando a tentar se comunicar, e ali a família vê, começa a estimular em casa, leva para uma fono, né? Que é muito importante. O trabalho de um especialista é extremamente importante, de um profissional. Mas ali, né, em conjunto, a gente vê essa produção e a criança consegue realmente se comunicar de forma verbal. E às vezes o que vai acontecer é que essa criança, ela vai passar aí por vários períodos e ela não vai conseguir fazer essa comunicação verbal. Existem estratégias, existem hoje meios que pode fazer com que essa comunicação ela aconteça, como a gente já falou. É mais difícil, com toda certeza, porque isso vai fazer com que a interação seja menor, né? O grupo familiar é que realmente vai conseguir interagir com essa criança, mas limita ela ao ponto de que ela não consiga se inserir no meio social? Não. Hoje a gente sabe que existem muitas formas, né, de inserção, de inclusão. Vai dar mais trabalho, mas isso não limita. Eu sempre costumo dizer que o diagnóstico de autismo não limita ninguém. O que vai determinar se a pessoa vai ser limitada ou não vai ser a forma como a gente encara, né? Primeiro, como a família encara, e os meios, né, de estímulos que aquela criança vai receber. Por isso que eu sempre falo e vou repetir em todos os meus vídeos. O mais importante é buscar ajuda e a intervenção o mais cedo possível, para que, se existe aí uma verbalização, a gente vai estimular essa criança a verbalizar cada vez mais. Se existe apenas uma oralização, mas ela não consegue expressar de forma efetiva a comunicação, como é que a gente vai inserir ela no contexto de comunicação? A gente vai procurar estratégias. E se a criança realmente não vai conseguir verbalizar de maneira nenhuma, também tem estratégias para que ela não seja, para que ela não se limite, né? Para que ela consiga se desenvolver em outras áreas. E muitas vezes acontece que a criança que não verbaliza, ela tem habilidades, né, em outras áreas que são magníficas. Tudo isso, claro, vai depender aí dos estímulos que a família vai trazer para ela, vai apresentar, e como que a gente vai encarar esse processo todo. É importante que se busque profissionais para que deem as orientações corretas, né, nesse processo, e que a família esteja atenta a todos os sinais. Se você teve alguma dúvida nesse vídeo, se você quer comentar alguma experiência que você teve, pode deixar aí embaixo nos comentários, né, no boxinho de comentários, para que a gente possa ir respondendo. E se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém de alguma forma, compartilhe esse vídeo para essa pessoa. E aí, não deixa de curtir, não deixa de me ajudar na divulgação, porque eu tenho certeza de que esse material pode ajudar alguém de alguma forma, como outros materiais na internet já me ajudaram, tá bom? Então, até o próximo vídeo.